A aula de hoje, ela é estrategicamente colocada como última aula, aula 11, 11º conteúdo, e tem a tendência a ser mais leve do que todas as outras que já se passaram. É tranquila, é calma, é curtinha, é mais a nível de curiosidade, porque nucleotídeos e ácidos nucleicos são conteúdos vistos numa disciplina à parte na bioquímica, chamada de biologia molecular. As disciplinas que têm, os cursos que têm genética, houve uma alteração na grade dos cursos de vocês, não sei se a genética continuou, mas nos cursos de graduação, geralmente ela é vista como, na saúde, é vista como na genética, mas na outra grande maioria dos cursos das áreas das ciências biológicas, ela é vista como biologia molecular. Então é mais para que você tenha uma noção do que são nucleotídeos e o que são constituídos e a função biológica desses ácidos nucleicos. Então pretendo fazer com que ela seja tranquila, leve e feche com chave de ouro nossa última aula, nosso último encontro. Bora lá! Eu não vou ligar a câmera porque descobri que quando liga a câmera a conexão fica ruim, falhando, então melhor assim. Bora, então nucleotídeos e ácidos nucleicos. Vamos estudar esses dois componentes individualmente, separados. Nucleotídeos, o que são esses nucleotídeos? Bom, função biológica deles. Eles constituem, existem várias funções biológicas para esses nucleotídeos. Algumas funções mais vitais, não diria vital, eu diria fundamental, e algumas funções intermediárias. Dentre elas, funcionam como moeda energética nas transações metabólicas, então são esses nucleotídeos que constituem o ATP e o GTP, que são duas moedas energéticas utilizadas pelo nosso organismo. São intermediários nas respostas das células aos hormônios, então funcionam como sinais de hormônios e estímulos. É assunto debatido nas fisiologias. São componentes estruturais enzimáticos, então a gente vai ver lá no final dessa aula. Esses nucleotídeos, eles compõem um grupo de moléculas enzimáticas que não são proteicas, que é RNA polimerase, DNA polimerase, são componentes intermediários metabólicos. Então, durante todos aqueles ciclos metabólicos, deixa eu ver quem está com o microfone aberto, pode ligar. Então, quando todos aqueles aqui. Então, alguns daqueles intermediários de todos aqueles ciclos metabólicos de glicólise, de ciclo de Krebs, outros ciclos do ciclo do nitrogênio, metabolismo de aminoácido, metabolismo de lipídio, em cada um deles sempre vai ter algum intermediário metabólico que leva à produção de nucleotídeos. E, fundamentalmente, os nucleotídeos para a biologia, para a vida, eles são unidades estruturais, tanto do DNA, que é a molécula que guarda a informação genética, quanto do RNA, que é a molécula biológica que transfere essa informação genética. Então, além de todas essas funções intermediárias, os nucleotídeos possuem como função fundamental a constituição do DNA e do RNA, guarda da informação, transferência da informação e controle celular. No tocante a controle celular, que é função desenvolvida pelos ácidos nucleicos, DNA e RNA, o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Existem algumas diferenças estruturais que a gente vai ver daqui a pouco. E o RNA é o ácido ribonucleico. Então, essas duas moléculas, elas controlam
fazem todo o controle celular. E a estrutura das proteínas, que é objeto lá da nossa quinta, sexta aula, é exatamente o produto da informação programada nesse DNA. Então, falei para vocês lá na nossa quarta aula, quando eu comecei a falar sobre aminoácidos, que as proteínas são, para mim, as biomoléculas orgânicas mais importantes para o controle do nosso organismo, para a manutenção da vida, e a produção dessas proteínas, a informação para a produção dessas proteínas estão contidas no DNA. Então, o DNA possui toda a informação necessária para a produção de todas as proteínas que constituem o seu organismo. Eu até costumo comparar o DNA como um livro de receitas. Então, o DNA possui todas as receitas para todas as proteínas que o seu corpo produz. Então, a estrutura de cada proteína é exatamente produto da informação programada nesse DNA. Essa informação é transferida para o RNA e o RNA leva essa informação para a produção de todas as nossas proteínas. Então, função desses nucleotídeos, função dos ácidos nucleicos que são constituídos por esses nucleotídeos. Armazenamento, DNA. Transmissão da informação genética, RNA. Síntese de proteínas. Essa informação é levada pelo RNA. Ou seja, é uma condição fundamental para a vida. Armazenar informação genética, transmitir informação genética, sintetizar todas as proteínas na qual nós necessitamos. Então, comecei o conteúdo de bioquímica, na verdade, porque as duas primeiras aulas foram revisão de química orgânica e química geral. Primeira aula, eu detalhei o plano de aula, tentei convencê-los para essa disciplina. Na segunda aula, eu dei uma espécie de revisão de química geral. Na terceira aula, eu falei de uma espécie de revisão de química orgânica. E, finalmente, na quarta aula, que foi quando nós começamos a trabalhar com bioquímica, eu apresentei para vocês essa imagem. E vou finalizar o conteúdo com a mesma imagem. Uma imagem belíssima, que eu acho perfeita, e ela explica exatamente como é que funciona para o surgimento da vida, como é que funciona toda essa conexão entre todas essas biomoléculas que nós estudamos até aqui. Então, a informação genética está contida no DNA. O DNA é uma molécula enorme, é uma macromolécula. O DNA de um de vocês foi isolado, ele tem cerca de 2 quilômetros, por exemplo. Então, como é uma molécula muito grande, ela fica para ficar contida num espaço da célula que é muito pequeno, que é o núcleo. Estrategicamente, a natureza empacota o DNA na forma de um cromossomo e deixa ele guardadinho lá, protegido no núcleo da célula. Só que esse DNA é um livro de receitas, sempre faço essa analogia, e toda vida que precisamos de uma proteína, esse livro precisa ser aberto, precisa ser lido essa página para essa proteína, essa receita para essa proteína. Então, todo esse processo inicia-se. O DNA é desenovelado, o DNA é lido, parte desse DNA é copiado para uma molécula de RNA. Agora eu me sinto à vontade para usar as nomenclaturas adequadas, porque naquela aula eu estava evitando falar sobre elas, que a gente estava começando naquele momento. Então, o DNA ele é desenovelado por algumas enzimas polimerases. O trecho do DNA que contém a receita para uma determinada proteína é encontrado. Proteínas, um conjunto de outras enzimas se encarregam de fazer a abertura dessa fita.
Daqui a pouco a gente também vai ver que o DNA, diferente do RNA, ele é constituído por duas fitas. Então, essa fita ela se abre. Uma fita de RNA é produzida exatamente usando como molde a fita de DNA. Tem uma cópia idêntica. Essa fita de RNA que está sendo copiada, que está sendo produzida, leva a informação para o citoplasma da célula para a produção de uma determinada proteína. Proteína específica referente a essa informação trazida do DNA. Por isso que costumamos dizer que o DNA ele guarda a informação genética. A informação genética está guardadinha lá no DNA, que está no cromossomo, que está lá no núcleo. Então, quem transfere essa informação genética para a produção de qualquer proteína é o RNA. Então, o RNA é até uma molécula um pouco injustiçada para o controle celular, porque tudo a gente coloca na conta do DNA. É o DNA que tem a informação genética, é o DNA que produz proteína, é o DNA isso, é o DNA aquilo. Na realidade, se a gente for analisar isso aqui direitinho, quem está produzindo, quem carrega essa informação para a produção do DNA, da proteína, é o RNA. O DNA ele tem um papel super nobre, fundamental, que é a guarda da informação. Mas quem leva a informação é essa fita de RNA, que é copiada com base no DNA. Então, é complexo, porém, é fundamental para a manutenção e produção dessas proteínas. Bom, começamos falando sobre nucleotídeos. Então, os nucleotídeos. Quais são os componentes estruturais desses nucleotídeos? Tudo pedacinhos que vão se juntando e tudo já foi visto ao longo do semestre. Ó. Ele é constituído por uma base nitrogenada. Já eu explico o que é cada um deles. Ligado a essa base nitrogenada, eu tenho um açúcar. Na aula de carboidrato, a gente classificou isso aqui como pentose, porque é um açúcar com 5 carbonos. Ligado a esse açúcar, eu tenho um grupo fosfato. Então, os nucleotídeos eles são constituídos por esses 3 componentes estruturais. Base nitrogenada, um açúcar, classificado como pentose, porque tem 5 átomos de carbono na sua estrutura, um açúcar cíclico, e um grupo fosfato. Vamos entender cada um deles. Ó. Com relação ao açúcar, com relação ao carboidrato, sei que é estranho a gente falar açúcar, mas espero que a essa altura do semestre vocês já tenham adquirido essa maturidade de entender que quando se fala açúcar, não é simplesmente aquele açúcar que você utiliza para adoçar. Aquilo ali, a sacarose, é um dos tipos de açúcares que existe. Então, na bioquímica, todo e qualquer carboidrato é tratado como açúcar. Mas isso aqui é um carboidrato classificado como pentose, porque tem 5 átomos de carbono, então é um carboidrato cíclico com 5 átomos de carbono. Então, esse 2-desoxide-ribose é o açúcar constituinte dos nucleotídeos presente no DNA. De novo, tanto o DNA quanto o RNA, eles são constituídos por esses nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem esses 3 componentes característicos, 3 componentes fundamentais. Vamos tratar aqui dos açúcares. O açúcar que constitui os nucleotídeos, tanto do DNA quanto do RNA, é uma pentose. Porém, o nucleotídeo, o açúcar do nucleotídeo presente no DNA é esse aqui, ó, essa estrutura aqui do lado esquerdo, chamado de 2-desoxide-ribose. O açúcar do nucleotídeo presente no RNA é esse outro aqui, ó,
que é a D-ribose. Professor, qual é a diferença? Não estou conseguindo enxergar a diferença. A diferença é mínima. Ó. Aqui, no carbono 2, da 2-desóxido-ribose, tem um simples hidrogênio. Ó. Aqui, no carbono 2 da D-ribose, esse é o açúcar original, nós temos aqui uma hidroxila. Então, essa é a diferença. Aqui eu tenho um hidrogênio no açúcar do nucleotídeo do DNA e aqui no açúcar do nucleotídeo do RNA eu tenho um grupo hidroxila. Professor, para quê? Porque o DNA ele é um pouco mais complexo, ele é de fita dupla. Ele precisa emparelhar essas fitas, ele precisa adquirir uma certa estabilidade para poder fazer ligações, interações entre essas duas fitas. Então, a natureza achou por bem estabilizar essa estrutura com esse anexo, colocando aqui um simples hidrogênio. Lá na frente vocês vão entender essa estrutura e observar como ela se comporta com as duas fitas. Bom, depois do açúcar nós temos o grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele é ligado ao carbono 4 do açúcar. Confere, e o objetivo desse grupo fosfato é conferir uma carga negativa na estrutura do DNA ou do RNA, já que eles são os nucleotídeos que constituem essas duas macromoléculas, DNA e RNA. Porém, tanto fosfato quanto açúcar são componentes estruturais, lógico, mas, a meu ver, desempenham um papel mais secundário na estrutura dos nucleotídeos. O papel fundamental é desenvolvido por essas bases nitrogenadas. Tudo bem, o grupo fosfato vai ser o responsável pela ligação fosfática entre os nucleotídeos. O açúcar mantém a estabilidade da estrutura, mas todas as características do DNA, do RNA, inclusive a sua estrutura, é papel principal dessas bases nitrogenadas. Bom, são compostos com esqueleto em anel, contendo átomos de nitrogênio, portanto base nitrogenada, e podem ser de dois tipos. As púricas, bases nitrogenadas classificadas como púricas, e as pirimídicas. Púricas, porque deriva de uma substância chamada de purina, que é essa, uma base nitrogenada constituída por dois ciclos, dois anéis interligados, e as pirimídicas, porque são constituintes dessa outra base chamada de pirimidina. Ambas ciclos contendo átomos de nitrogênio, portanto, bases nitrogenadas. Então, nós temos essas duas famílias, a família das purinas e a família das pirimidinas. A família das purinas, a estrutura se divide em duas, adenina e guanina. Na estrutura da pirimidina, nós temos a citosina, a timina e a uracila. Não esqueçam que essas bases nitrogenadas constituem os ácidos nucleicos, que constituem o DNA e o RNA. Porém, a base nitrogenada contida no DNA é a timina. Então, são essas quatro: adenina, guanina, citosina e timina. A base nitrogenada contida no RNA são elas: adenina, guanina, citosina e uracila. De novo, as bases nitrogenadas presentes no DNA são adenina, guanina, citosina e timina. As bases nitrogenadas contidas no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Então, observem a estrutura. Só um minuto. Vai, não pode.
O menino se estressou. Então, como eu estava dizendo, observem que a estrutura da timina e da uracila, a única diferença é que no carbono aqui da timina eu tenho a presença de um radical metil, e aqui na estrutura da uracila nós não temos. Todas essas modificações estruturais são fundamentais para manter a estabilidade tanto do DNA como do RNA. Como eles possuem estruturas diferentes, configurações diferentes, é necessário essas ligeiras adaptações mantidas aí pela natureza. Então, aqui estão os nucleotídeos completos, com o grupo fosfato, com o açúcar, com a pentose e com os respectivos nucleotídeos. Adenina, uracila, guanina, timina e citosina. Então, cada um deles estarão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Gente, além desses nucleotídeos, agora detalhado cada componente deles. Base, açúcar, fosfato. Então, além desses nucleotídeos serem elementos estruturais fundamentais dos ácidos nucleicos, eles possuem um outro papel bastante nobre e fundamental no nosso organismo, que é transportar energia química. Fazer a guarda da energia utilizada pelas células e fazer esse transporte de energia na forma de ATP. Então, veja que a estrutura do ATP, mostrada lá na aula de respiração celular, ela é a estrutura de um nucleotídeo, com a única diferença que no caso do ATP eu tenho aqui 2 grupos fosfatos a mais. Então, eu tenho o ATP, esses 3 grupos fosfatos, e quando esse grupo fosfato ele é extraído, que a energia química dele é utilizada, ele se transforma em ADP. Então, vejam que os nucleotídeos, além de constituir ácidos nucleicos, também fazem esse papel nobre, que é a guarda e a transferência de energia química utilizada no metabolismo. Energia essa que é depositada na molécula de ADP pelo catabolismo, se transformando em ATP, energia que vai ser utilizada no anabolismo, voltando a ser ADP, e aí eles ficam nesse ciclo. Gasto de energia, de recompor energia, utilizando aí ATP e ADP. Então, pronto, o que foi visto até agora? Os nucleotídeos constituem os ácidos nucleicos, principalmente. Esse é o objetivo da aula, mostrar isso. São constituídos por base nitrogenada, um açúcar, uma pentose e um grupo fosfato. Base nitrogenada se dividindo em duas famílias, as púricas e as pirimídicas, com todas aquelas que eu já mostrei. Bom, os ácidos nucleicos, quem são? O DNA e o RNA. Acho que quase todas as aulas, desde a primeira aula presencial, que eu venho falando sobre isso. O objetivo da bioquímica humana é estudar separadamente as biomoléculas orgânicas. Começamos com aminoácido, proteína, enzima, carboidrato, lipídio e agora os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. São macromoléculas, todas elas, com exceção dos aminoácidos, que também são componentes estruturais, mas proteína, enzima, carboidrato e lipídios são macromoléculas, ou seja, são polímeros constituídos, no caso do DNA, são polímeros constituídos desses nucleotídeos. E como eu já falei aqui diversas vezes, com a função nobre de armazenar, no caso do DNA, e transmitir, no caso do RNA, a informação genética. Então, observem aqui como é que isso é montado. Ó. Eu tenho aqui os nucleotídeos, ó, timina, adenina, citosina, guanina. Então, cada letrinha dessa representa um nucleotídeo. Então, eles são ligados através de uma ligação chamada ligação fosfodiéster, que é uma ligação covalente, que é uma ligação forte, ou seja, fazer a quebra dessa estrutura é difícil, porque a ligação é covalente,
Então, esses nucleotídeos eles são ligados através dessa ligação, chamada de fosfodiéster, para compor aí esses ácidos nucleicos. Tá aí a estrutura desses nucleotídeos fazendo a ligação fosfodiéster. Ó. Onde é que a ligação está ocorrendo? Na hidroxila do carbono 5. Ó. O grupo fosfato está presente aqui no carbono 5 do açúcar. Então, esse grupo fosfato de um nucleotídeo vai se ligar com o carbono, com a hidroxila do carbono 3 do açúcar de outro nucleotídeo. Como é, professor? É confuso. Não, ó, vai com calma. Imagina que está aqui o nucleotídeo. Ó. Olha para esse nucleotídeo aqui. Perdão. Olha para esse nucleotídeo aqui que eu estou aqui com o cursor. Aqui é... Falhou a voz. Pode falhar não, que eu ainda tenho 3 aulas para dar hoje. Ó, eu tenho aqui a base nitrogenada, esse caso a timina, ligado ao açúcar, a pentose, e aqui ligado à pentose eu tenho esse grupo fosfato. Ó. Aqui é um nucleotídeo. Aqui em cima eu tenho outro nucleotídeo, ó, adenina, base, açúcar e o grupo fosfato. Então, como é que ocorre essa ligação chamada de fosfodiéster? O grupo fosfato de um nucleotídeo vai se ligar com o oxigênio do carbono 3 de outro nucleotídeo. De novo, o grupo fosfato, que está presente no carbono 5 de um nucleotídeo, vai se ligar com o oxigênio do carbono 3 de outro nucleotídeo. Por isso que a ligação na biologia é chamada de ligação fosfodiéster 5,3. Porque em se falando de carbono, tendo aqui o grupo fosfato como o link para a ligação, eu tenho o carbono 5 de um nucleotídeo com o carbono 3 de outro. A ligação fosfodiéster do tipo 5,3. Então, é essa ligação que ocorre em todos os ácidos nucleicos, seja ele DNA ou RNA. O DNA, o RNA são constituídos desses nucleotídeos. O DNA guarda a informação genética. O RNA é o responsável, de fato, pela síntese proteica. Lógico que esse RNA vai buscar informação no DNA, mas a obra da produção proteica é responsabilidade do RNA. Bom, DNA, eu acho magnífica dentre as moléculas orgânicas que eu já tenho estudado ao longo, que eu tenho trabalhado diretamente, colocado a mão na massa mesmo, a nível laboratorial. Eu já estudei com enzima, com proteína e com carboidrato. Carrego essa frustraçãozinha por nunca ter estudado lipídio e nunca ter estudado ácidos nucleicos. Mas eu procuro sempre me inteirar da história e de como essas moléculas elas foram descobertas e a que pé elas andam hoje. Então, eu acho fascinante a história do DNA e observem que é uma história bem jovem, bem recente. Ó. Apenas, em 1944, do ponto de vista científico, do ponto de vista histórico-científico, é bem recente, muito recente. Em 1944, houve a primeira evidência que o DNA era que guardava informação genética. Em 1944, esses 3 jovens, Oswald, Colin e MacLean, eles começaram a entender e divulgar que o DNA é responsável pela guarda dessa informação genética. Como que eles descobriram isso? Senta que lá vem a história. Ó. Eles trabalharam com o DNA de cepas virulentas e não virulentas, de Streptococcus pneumoniae, e olha o que é que eles fizeram.
Eles pegaram uma cepa virulenta, ou seja, que carrega uma certa virulência letal, injetaram num camundongo e, obviamente, o camundongo morreu porque a cepa carregava uma virulência letal. Pegaram uma cepa não virulenta, injetaram no camundongo e, como essa cepa não carregava nenhuma virulência, o camundongo viveu de boa, não teve nenhum problema. A cepa foi totalmente inócua quando foi injetada. Acompanha aí o experimento deles, ó. Aí eles pegaram a cepa virulenta, aqueceram essa cepa virulenta, aí nós temos aqui uma cepa morta, porque ela foi aquecida, injetaram no camundongo e também isso aqui foi totalmente inócuo. O camundongo, tranquilo, viveu de boa. Lembra que aqui ele pegou cepa virulenta, aqueceu, logo temos uma cepa morta, injetou, então acabou com a virulência, até porque acabou com a cepa, acabou com com o micro-organismo. Aí eles pegaram, pronto. Aí eles pegaram, o que eles fizeram? Ó. Cepa virulenta, aquecimento, cepa morta, injetou no camundongo, como a cepa está morta, foi inócuo, não aconteceu nada. Aí eles pegaram essa cepa virulenta morta, ou seja, depois do aquecimento, e como vocês estão vendo aqui, ratinho vivo, causa efeito nenhum, extraíram da cepa virulenta morta o DNA e colocaram em contato com a cepa não virulenta, pegaram o DNA extraído da cepa virulenta morta, colocaram junto com a cepa não virulenta, injetaram no camundongo e o camundongo morreu. Veja se vocês entenderam a ideia deles e o experimento que eles fizeram. Cepa virulenta morta, totalmente inócuo. Não acontece nada. Extraíram o DNA da cepa virulenta morta, colocaram em contato com a cepa não virulenta, que não causava efeito nenhum, injetaram no camundongo e o camundongo morreu, foi letal. Então, quais são as conclusões que eles extraíram disso? Bom, o DNA extraído da cepa virulenta, só que a cepa virulenta estava morta, carregava a informação genética para a virulência. Tanto que o DNA da cepa virulenta foi injetado na cepa não virulenta e a cepa não virulenta se tornou virulenta. Ou seja, a informação genética da virulência foi transmitida para a cepa não virulenta que se tornou virulenta. Então, foi a partir daí que eles concluíram que o DNA, começaram essa ideia de que o DNA ele detém a guarda da informação genética. Depois que descobriu-se que é de fato o DNA que guarda essa informação, partiu uma corrida desenfreada, quase enlouquecida pelos cientistas, para tentar desvendar a estrutura desse DNA. Então, após a descoberta que o DNA ele guardava a informação genética, os esforços se concentraram para desvendar a sua estrutura. Porque sabia-se que o DNA existia, sabe-se agora que ele guarda a informação genética, mas qual é a sua estrutura? Começou-se a ser desvendado a partir da década de 40 pelos trabalhos de um cientista chamado Chargaff, Erwin Chargaff. O que é que esse cara fez? Ele começou a perceber que em todos os DNAs, eu vou evitar aqui os pormenores, mas o que é que ele percebeu? Que em todo o DNA, independente da espécie, a composição de bases era sempre nas mesmas quantidades. A adenina tinha sempre a mesma quantidade de timina, guanina tinha sempre a mesma quantidade de citosina. O que é que esse cara descobriu? Que
em todos os DNAs, independente da espécie, essas quantidades eram sempre as mesmas. A quantidade de adenosina era sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de guanina era sempre igual à quantidade de citocina. E isso esse cara descobriu. Guarda essa informação aí. Informação de que as quantidades de adenina e timina são iguais, que as quantidades de guanina e citocina são iguais. Erwin Chargaff na década de 40. Temos sempre a mesma composição de base. Na década de 50, esses dois jovens, esse aqui é a minha maior ídolo, tem feminino para ídolo não, né? É a minha maior inspiração para cientista, para ser cientista, para ser professora. Dessas grandes lendas da ciência. Rosalind Franklin. Infelizmente, o nome dela é pouco divulgado pela comunidade científica e eu daqui a pouco digo por quê. Então, na década de 50, Rosalind Franklin e Maurício Wilkins, eles estudando, tentando desvendar a estrutura do DNA, eles trabalharam com difração de raio-x em cristais de DNA e obtiveram essa fotografia aqui, ó, uma das fotografias mais lendárias da história da ciência. Então, o que é que eles puderam identificar, o que é que eles tentaram explicar aqui? Que existem manchas no formato de X, ó, então, sugerindo que a estrutura do DNA pudesse ser uma espécie de helicoidal. Observou-se essas barras laterais, essas manchas, essas barras laterais, que provavelmente poderiam ser as bases nitrogenadas. Então, esses dois, principalmente a Rosalind Franklin, trabalhando com difração de raio-x, com cristais de DNA, conseguiu essa fotografia, onde ela identificou um X aqui no centro, sugerindo que o DNA fosse uma espécie de helicoidal, como de fato é, a gente vai já ver. Essas manchas na lateral, sugerindo que fossem as bases nitrogenadas, tentando estabilizar umas às outras. Bom, em 1940, o Chargaff descobriu que há, independente da espécie do DNA, a mesma composição de bases, de pares de bases. Em 1940, a Rosalind descobriu ou sugeriu que o DNA pudesse ser um helicoidal, uma estrutura helicoidal, com as bases estabilizando-se umas às outras. Foi aí que, em 1953, só um minuto, Isabela, pega o Benício aqui, pega amor. Foi aí que em 1953, ontem quando eu estava olhando essa aula, eu prometi para mim mesmo que eu não ia me estressar com esses caras, que eu não ia passar essa visão para vocês. Mas é impossível. Vou ter que falar o que eu estou sentindo. Em 1953, James Watson e Francis Crick, para mim, um dos maiores charlatões da história da ciência, eles pegaram as informações sorrateiramente, como dois ladrões, do Chargaff, Rosalind, inclusive, eles dois trabalhavam no mesmo laboratório da Rosalind, ou seja, tinham acesso a todas as gavetas da Rosalind. Eles pegaram essas informações e publicaram um artigo onde eles desvendam a estrutura do DNA. Então, eles pegaram os artigos do Chargaff, pegaram as informações que não tinham sido publicadas da Rosalind. Ora, qual foi o trabalho que esses dois caras tiveram? Montar o quebra-cabeça. Então, o Chargaff deu as peças, a Rosalind deu o modelo. Então, eles pegaram a informação,
propuseram a estrutura do DNA, que é a mesma estrutura que nós temos como modelo até hoje, publicaram, só com o nome lindo, maravilhoso dos dois, e por conta disso ganharam o Prêmio Nobel em 1962. Então, qual foi o trabalho deles? Montar, pegar as peças do Chargaff, o modelo da Rosalind, montar e ficar famosos no meio científico. Só que quem sabe da história, dos pormenores da história, sabe que são os dois maiores charlatões porque não fizeram nada, só montaram as peças do quebra-cabeça. Ah, professor, mas montar já é grande coisa. É demais. Eu também tiraria o chapéu para esse feito. Tiraria o chapéu mais ainda se eles tivessem colocado no artigo o nome do Chargaff, que foi quem deu as peças, e o nome da Rosalind, principalmente da Rosalind, que foi quem deu o modelo. Só que eles escreveram o artigo, submeteram o artigo, só com o nome deles, como se eles tivessem as peças, como se eles tivessem o modelo. Só que a história conta que não foi bem assim. Por isso que eu considero os maiores charlatões da história científica moderna. Então, qual foi o modelo? Então, vejam que até hoje o modelo de Watson e Crick está estampado em todos os livros de biologia, são os maiores gênios da história do DNA, enquanto que se você for estudar direito, você vai perceber que não é bem assim. Bom, qual foi o modelo que eles montaram? Qual foi o modelo que eles propuseram na época, 1953, e é o modelo aceito até hoje. O DNA ele é constituído por duas cadeias helicoidais, tal qual a Rosalind havia previsto quando estudou difração por raio-x. O modelo são duas cadeias helicoidais de DNA em volta do mesmo eixo. Tem jeito, eu sempre me estresso com essa história, vou mais dar essa aula não. A é uma dupla hélice, são duas fitas que se emparelham. O pareamento ocorre entre esses pares de base. Olha o que é que o Chargaff falou lá na década de 40. A mesma quantidade de adenina é a mesma quantidade de timina. A mesma quantidade de guanina é a mesma quantidade de citosina. É por isso que o Chargaff observou que essas quantidades eram complementares. O helicoidal da Rosalind, o pareamento de bases do Chargaff. Eles pegaram e montaram a estrutura. São fitas antiparalelas e essa dupla hélice ela é mantida por forças, por pontes de hidrogênio e por interações de Van der Waals. Gente, quando eu falei para vocês na nossa, deixa eu ver qual foi a aula, na nossa segunda aula sobre ligações químicas, eu falei que ponte de hidrogênio e interação de Van der Waals são interações frágeis, fracas. Então, essas duas fitas de DNA, elas se emparelham nesse formato helicoidal através dessas ligações frágeis. Ponte de hidrogênio, interação de Van der Waals. Então, enquanto em uma das fitas tem adenina, na outra tem timina. E essas duas ligações, essa interação que é feita aqui, são pontes de hidrogênio e interação de Van der Waals. Na verdade, aqui é interação de ponte de hidrogênio. As bases interagem por ponte de hidrogênio. Então, enquanto em uma fita tem guanina, na outra tem citosina. Estrategicamente, a natureza colocou interações frágeis para ligar essas duas fitas, porque ela sabia que haveria a necessidade de abrir essas fitas o tempo todo. Então, esse DNA está contido nos cromossomos, que está guardadinho no núcleo, mas o tempo todo esse DNA ele precisa ser aberto, ele precisa ser lido. Então, estrategicamente, a ligação que une essas duas fitas são interações frágeis.
Porque se fossem interações fortes, como covalente, por exemplo, a vida não seria possível. Porque ao tentar abrir essas duas fitas para fazer a leitura, elas não abririam porque a ligação seria extremamente forte. Então, a natureza colocou ligações frágeis porque sabia que isso precisaria ser aberto o tempo inteiro. Bom, esse é o modelo do Watson e Crick. Uma adenina pareia com timina, então, enquanto em uma fita tem adenina, na outra tem timina, e há o pareamento através de interação de ponto de hidrogênio. Enquanto uma tem guanina, a outra tem citosina, que faz o mesmo pareamento. Sempre nessa ordem. Quando eu estava estudando isso aqui, qual foi o ano que eu fiz bioquímica? Não lembro. Mas foi quase no final do meu curso, porque bioquímica para mim era uma disciplina, na graduação, bioquímica para mim era uma disciplina opcional. Eu não era obrigado a fazer. E aí, eu estava estudando isso aqui, e eu tenho uma dificuldade muito grande para decorar as coisas, para memorizar alguma coisa. Por incrível que pareça. Eu tenho vários déficits de TDAH, um monte de porcaria aí, então há uma dificuldadezinha para mim decorar algumas coisas. Então, quando eu estava estudando isso aqui, eu decorei isso aqui da seguinte forma. Eu tinha uma namorada chamada Thaís, que ela não me escute, não era minha atual esposa, não. Então, eu decorei assim, ó, a Thaís gosta de comer. Então, podem se apropriar aí da história. Bom, esse foi o DNA com toda a sua história, com o seu modelo proposto por Watson e Crick. Vamos agora para o RNA. É o ácido ribonucleico. Não esqueçam, DNA guarda a informação genética, RNA transfere a informação genética. É a segunda principal forma de ácido nucleico. A primeira é o DNA. É o responsável por transmitir a informação genética utilizando o DNA como molde. Então, para especificar a sequência de aminoácidos de uma proteína. Isso aqui a gente vai já entender como é que funciona. Então, o DNA guarda a informação, o RNA transfere essa informação com base no que ele copiou lá do DNA. Porém, meus jovens, o DNA ele está confinado no núcleo. Ele está guardado lá no núcleo. Tem uma razão para ele estar lá. O núcleo é uma região protegida por várias membranas, no meio há várias organelas. Então, o DNA ele precisa estar protegido porque é a informação primordial para a manutenção da vida e do controle celular. Então, ele está guardadinho lá no núcleo. Só que descobriu-se que a síntese proteica ela ocorre nos ribossomos que estão no citoplasma. Então, se o DNA está no núcleo, e o DNA é que tem a informação para a síntese proteica, DNA no núcleo, e a síntese ocorre no citoplasma, então alguma molécula tinha que pegar a informação no DNA, que está no núcleo, e levar para o citoplasma para que ocorresse a síntese proteica. O RNA sempre foi, principalmente quando começou-se a estudar os ácidos nucleicos, o principal candidato natural, para exercer esse papel. Pegar a informação no núcleo, lá onde está o DNA, levar essa informação para o citoplasma, lá para os ribossomos, que é onde ocorre a síntese proteica. Então, isso foi comprovado, pois percebeu-se que há um aumento da síntese proteica quando ocorre um aumento na quantidade de RNA presente no citoplasma. Então, quando não há síntese proteica, não há, na verdade eu não vou dizer que não há, mas quando não há síntese proteica, há uma diminuição do RNA citoplasmático. Quando há um aumento na síntese proteica, encontramos em grandes quantidades RNA no citoplasma. Aí concluiu-se que, de fato, o RNA
ele traz a informação do DNA para a produção proteica que ocorre nos ribossomos presentes lá no citoplasma celular. Então, todas essas informações levaram os pesquisadores a sugerir que o RNA, o ácido ribonucleico, transporta de fato a informação genética do DNA para que uma maquinária complexa e organizada, que é os ribossomos, procedessem à síntese proteica. Então, DNA guarda, RNA transfere, está provado, está comprovado estruturalmente cada um deles. Qual a diferença entre eles, já que ambos são constituídos por nucleotídeos? Então, bora. Ó. Diferenças fundamentais. No RNA, eu tenho a base nitrogenada é uracila. No DNA é timina. Perdão. No RNA, o nucleotídeo é uracila. No DNA, o nucleotídeo é timina. O RNA é de fita única, ó, é só uma fita. O DNA é de fita dupla. Com relação a tamanho, o RNA é menor, o DNA é maior. O DNA é quilométrico. No RNA, o açúcar é uma ribose. No DNA, é uma desoxirribose. É só aquela diferençazinha naquele hidrogênio que tem no DNA e no RNA tem uma hidroxila. A diferença é só ali. Mas o açúcar é o mesmo, é uma pentose, é basicamente a mesma coisa. Está aqui, ó. No DNA, a desoxirribose é um hidrogênio. Isso é fundamental para equilibrar e fazer esse pareamento aqui. E várias forças interagem para esse pareamento. Ponte de hidrogênio, interação de Van der Waals. E no RNA eu tenho aqui uma hidroxila. Já que ele é de fita simples, não ocorre esses pareamentos. Nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o que transporta a informação genética vinda do DNA. Então, o DNA se abre. Uma fita de RNA é copiada com base na fita do DNA. Essa fita é chamada de RNA mensageiro. Como o próprio nome sugere, é o que leva a mensagem para a produção proteica. O RNA de transferência é um complexo de nucleotídeos, responsável por trazer aminoácidos disponíveis no citoplasma, porque eu sempre insisto, sejam coerentes com o conhecimento que vocês estão adquirindo. Estou falando aqui o tempo todo que o objetivo final desse processo todinho é produção, é síntese proteica, é proteína, é produção de proteína. Proteína é constituída de quê? De aminoácidos. Então, o RNA mensageiro traz a informação. Que informação é essa, professor? Qual proteína deve ser produzida? A proteína sendo constituída por aminoácidos, o RNA mensageiro ele traz a informação de quais aminoácidos, em quais posições aquela proteína precisa para exercer sua função biológica. Então, essa é a informação que o RNA traz. O RNA mensageiro, o RNA de transferência, ele fica encarregado de trazer os aminoácidos que estão livres no citoplasma, no citoplasma das células. E o RNA ribossômico é o nosso maquinário produtor presente lá é o ribossomo. O RNA ribossômico são maquinários que compõem os ribossomos. Então, que é o que executa a mão de obra da síntese proteica. Então, o mensageiro traz a mensagem. Tá aqui, ó. O RNA mensageiro, essa fita aqui embaixo, ó, traz a mensagem de qual é a sequência de aminoácidos para produzir determinada proteína.
O RNA de transferência, ó, que é esse aqui, traz o aminoácido, ó, o RNA de transferência está trazendo o aminoácido que está livre pelo citoplasma, e o RNA ribossômico, que é esse aqui alaranjado ao fundo, é o maquinário que executa a ligação peptídica entre esses aminoácidos produzindo essas proteínas. Então, observem, para finalizar, que está ocorrendo uma leitura aqui, ó. A cada 3 nucleotídeos, a cada sequência de 3 nucleotídeos presentes no RNA mensageiro, que trouxe a informação do DNA, um aminoácido é inserido na proteína que está sendo produzida. De novo, a cada 3 nucleotídeos, um aminoácido específico é inserido na proteína que está sendo produzida. Então, essa sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é chamado de códon, que faz o pareamento com os 3 nucleotídeos presentes no RNA de transferência, que é chamado de anticódon. Então, quando códon e anticódon pareiam, eu tenho a inserção de um aminoácido específico na cadeia proteica. E que aminoácido é esse? Quem vai determinar é o códon em pareamento com o anticódon. Cada 3 nucleotídeos, ó, codifica para uma proteína. Então, a sequência de U, que é a uracila, codifica para o aminoácido fenilalanina. A sequência de uracila e guanina codifica para um aminoácido leucina. Então, cada 3 nucleotídeos codifica para um aminoácido diferente que é inserido na cadeia proteica. E aí a proteína é produzida e DNA e RNA exerceram finalmente a sua função, que